Fala, meu querido Pai, seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel. É uma grande honra poder receber você aqui em mais um Elias Responde. Estamos aqui hoje mais uma vez pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Aleluia! Tô muito feliz, cabelo bagunçado, tá na hora de eu raspar minha cabeça, ficar bonito de novo. Estamos aqui mais uma vez para responder ao questionamento de Bruno Yamamoto, onde ele traz o seu questionamento a respeito de Romanos capítulo 14, verso 22 e 23. A pergunta é sobre o que não se condenar naquilo que se aprova. O que isso quer dizer? O que Paulo está querendo falar com isso? Então vamos ler aqui primeiro, antes de a gente ir, para não ficar perdido, né? Ficar legal. Vamos lá, vamos ler. O que está escrito lá em Romanos 14, 22? Romanos 14, 22 está escrito assim: Tu tens fé? Esse é o primeiro ponto, tá? Tenha em ti mesmo e diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Essa é a pergunta. O que é isso? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que se não faz por fé é pecado. Olha que legal. O primeiro questionamento que eu faço aqui é: tu tens fé? Por que essa pergunta? Que raios ele está perguntando isso? Por que ele fez essa pergunta? Tu tens fé? Minha pergunta é no que ele está falando? No que ele está perguntando se eu tenho fé? Tens em ti mesmo. Então você mesmo tem que demonstrar sua fé. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, então está falando já de um padrão de fé. Fé não é dúvida sem dúvida total, é certeza completa, convicção. Se come, falando de comida, está condenado, porque não come por fé. Então aquele que come sem fé está pecando. Tudo que não é feito pela fé é pecado. Então ele está falando de comida, primeira coisa, tá bom? Mas vamos voltar à pergunta: tu tens fé? Fé no quê? A gente vai ter que voltar ao texto, que é sempre bom ler o texto atrás. E o texto atrás aqui, Romanos 14, ele está falando sobre questões essenciais, não essenciais, a respeito de salvação de vida cristã. Como receber o mais fraco, a práticas não essenciais, como a gente vai viver de dia a dia. Chega no verso 10 aqui, que eu quero pegar do verso 10 em diante. Todos os cristãos serem julgados no tribunal de Cristo. Esse é um título legal que pode ser usado, porque aqui começa a falar a respeito dos cristãos que vão ser julgados no tribunal de Cristo. Verso 10. Porque tu, eu, você, porque você, por que julgas o teu irmão? Por que você julga o seu irmão? Ou você também, por que despreza o seu irmão? Por que você julga um comportamento X e Y? Por que você despreza o outro pelo que você faz? Ou por que você está desprezando o outro? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Você que julga o outro por ele ser diferente, porque ele come uma coisa diferente, porque ele se posta diferente, porque ele usa um véu, porque ele dá ósculo santo, você julga e despreza ele por quê? Sendo que todos nós, eu, você e eles, vamos comparecer na frente do tribunal de Cristo. Então vai ter um dia de julgamento, a gente vai estar de frente com ele. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. Então vai ter um julgamento e nesse dia vai ser pegueira, vai ser brabo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então você é responsável por aquilo que você está vivendo. Se você está vivendo dentro de algum padrão, de um
um sistema que é assim que você acredita que é, ótimo. Se você acostumar a dar ósculo santo, beleza. O outro não, beleza, tranquilo. Você vai dar conta de dar o beijo no rosto, o outro vai dar conta de não dar beijo no rosto, tranquilo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Então para com o seu julgamento de um ao outro, porque não é a sua forma ou o seu jeito. Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, irmão. Então, antes de eu ficar pensando em julgar como o outro pensa, como o outro fala, o que eu tenho que fazer? Alinhar o meu propósito de serviço, de vida cristã, em não ser escândalo, por não ser pedra de escândalo, pedra de tropeço ou escândalo ao seu irmão. Então, o meu foco é o meu comportamento não ser escândalo para o meu irmão, não ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Esse é o ponto. Veja bem, aí a gente continua o texto. Eu sei que estou certo que no Senhor Jesus, não, Paulo, eu tenho uma convicção plena que em Jesus nenhuma coisa é de si mesmo imunda, falando de comida, a não ser para aquele que tem por imunda, para isso é imunda. Então, se para você carne de porco é imundo, para você é imundo. Para o outro, não é imundo. Para mim, ósculo santo não é muito agradável, a minha cultura não me ensinou isso, para mim não é. Para o outro é, para o outro é. Tranquilo? Mas se por causa da comida se contradiz o teu irmão, já não andas conforme o amor. Olha só, se por causa da comida, se é por causa da igreja lá que põe o véu, dá ósculo santo, ou faz outra coisa, porque pintou a igreja de preto, porque fez alguma coisa, porque o irmão tá sentado na mesa lá e come carne de porco que você não come, você é adventista, sei lá, alguma coisa assim. Se para você, se por causa da comida, ou de alguma cultura, o ambiente da outra igreja, se por causa da comida se contradiz o teu irmão, já não anda em conformidade ao amor. Então, se essa minha ação está trazendo escândalo, eu tenho que pensar. Não destruas por causa da comida aquele que por quem Cristo morreu. Eu não posso usar o meu costume para destruir o princípio de fé que está nascendo no irmão com o qual Jesus salvou. Jesus morreu para salvar o irmão X e ele come porco. Eu não como porco porque minha tradição, minha fé, meu dogma religioso diz que eu não posso comer porco. Aí eu, conversando com esse irmão que está começando a sua vida em Cristo, eu falo, não, você está condenado, você não pode mais porque você fez isso. Daí você expurga ele do princípio de fé. Você expulsa ele da igreja porque ele cometeu um pecado, porque ele bebeu e caiu, está vencendo ainda um vício e assim por diante, sei lá. Não destruas o seu irmão por causa da comida. Não mata a fé dele porque ele usa o véu. Não mata a fé dele porque lá a igreja tem fundo preto. Não mata a fé dele porque lá na igreja sei lá. Não seja você blasfemado vosso bem. Não dê conduta para alguém falar mal de você. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não está referido ao que come ou como come, ou o que come, ou como se veste, onde se veste, mas justiça, a prática de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, olhe pelo ponto de o que Cristo fez por você. Porque essa é a representação de justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo veio em carne, morreu por mim e me salvou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Isso é justiça. Ele morreu por todos para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E essa é a justiça, a conexão do homem para com Deus novamente. Paz não tem, é o fim da briga, o fim do confronto. Não tem confronto entre as partes. Não importa se é judeu ou se é grego, a gente está numa pegada só. Alegria, a gente é feliz por causa de uma coisa só.
Espírito Santo, a gente tem uma completude, que é o Espírito Santo em nós, a gente vive em relacionamento, porque o Espírito Santo é a graça de Deus que nos une. Porque quem nisto serve a Cristo, quem nisto o quê? Nisto serve a Cristo, nisto o quê? Justiça, na paz e alegria no Espírito Santo, agradável é a Deus, aceita os homens. Então você não tem problema com a comida, nem com a bebida, nem com nada, porque você se preocupa com a justiça, com que ele seja salvo, com a paz, em criar laços de amizade e alegria no Espírito Santo, em compartilhar o que te faz viver. Então, como que eu faço agora? Sigamos, continue, pois, as coisas. Siga, pois, as coisas que servem para a paz. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar desenvolver minha vida o sentido que leva à paz e para a edificação de uns e para com os outros. Então a minha vida é pautada num exercício que vai promover a paz e ligar e conectar as pessoas, porque a conexão das pessoas mostra o corpo de Cristo. 20, verso 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Não destrua o que Deus está fazendo para a salvação do outro, porque você tem um dogma, porque você tem uma cultura, porque a sua igreja tem uma cultura. Não é sobre orar antes da refeição, se orar ou não ora. Não é sobre o culto, os dominicais, se é no sábado ou se é no domingo. Não é sobre célula, se tem ou não tem. Não é sobre a sua igreja preta, se é ou não é. Não destrua a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem o que come com escândalo. Se para você come com escândalo, você ainda está fraco. Se você está fazendo isso para gerir escândalo, você está fraco. Não destrua por causa da comida o que Deus está fazendo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Se eu parar esse verso aqui no meio, aqui, posso criar um dogma para mim, ó, não é bom comer carne, o apóstolo Paulo disse, nem beber vinho. E nem fazer outra coisa. Mas peraí, não é bom comer carne nem beber vinho? Peraí, e nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Então se o beber vinho vai fazer o irmão tropeçar, para. Se comer carne vai fazer o irmão tropeçar, pare. Você está buscando a salvação dele. Você tem que projetar, inserir ele na justiça de Deus, que ele entenda e veja e contemple a revelação do amor de Deus, da paz e conexão com o Espírito Santo através da sua vida. Aí Paulo fala de novo, verso 22. Você tem fé? Você tem fé o quê? Na salvação. Você tem fé o quê? Na graça. Você tem fé o quê? No que te salvou, no que te remiu, na justiça, na paz, na alegria do Espírito Santo. Pois todos vamos comparecer no tribunal de Cristo. E o que tem que comparecer no tribunal de Cristo? A minha composição de fé. A nossa fé não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa fé tem que estar pautada no Cristo. E o que representa isso? A justiça, a paz e a alegria. Não o que eu como, não como eu me visto, não como eu me comporto, e me comporto entre aspas, né? Estou falando em termos de dogmas do culto. Tem que ter abertura do jeito sim, tem que ser assim, senão você está tudo errado. Não, peraí. O que é importante é Cristo. Não há intermediador, não há mediador, outro mediador, a não ser Cristo. Entre Deus e o homem só tem Cristo. Então se eu coloco um mediador no meio ali, você não pode comer carne senão você não vai no céu, você não pode usar o véu senão você não vai no céu, você não pode ir em outra igreja senão você não vai para o céu, você não vai ser salvo. A salvação é Cristo, a conexão comigo em Pai é Cristo, Jesus Cristo. E o Espírito Santo é aquele que está nos conduzindo nesse caminho chamado Cristo. Então você tem fé nesse parâmetro de salvação? Ótimo, então tenha em você mesmo. Você mesmo tem que se autoavaliar. Você tem que olhar para você e encontrar o parâmetro de fé e aplicar na sua vida. Como eu vou fazer isso? Leia a tua Bíblia, leia, questione, pergunte e traga a prática na sua vida. Tenha para você mesmo diante de Deus. Porque é você que vai prestar conta daquilo que você sabe diante de Deus.
Deus falou com você, te deu uma revelação diante da palavra, você entendeu, ótimo, não posso comer carne. Tá bom, tudo bem, não coma carne, faça isso por fé. Mas, porém, não condene o irmão que come carne. Por quê? Você está indo contra a palavra. Se você está indo contra a palavra, você está indo contra a palavra. Aí você está errado. Você tem que ter fé no quê? Na palavra. No Evangelho de Cristo. Porque a gente está falando aqui a respeito de Cristo. Então, uma troca de religião. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Como eu posso me condenar a mim mesmo naquilo que eu aprovo? O que me aprova? Essa é a pergunta. No que você tem fé? Ah, Jesus é meu Senhor, meu Salvador, Ele me... Lindo, maravilhoso. Então não se condene sendo pedra de tropeço, gerando escândalo na vida do próximo que Deus está salvando. Não se condene, seja o cara, o exemplo. Seja o modelo. Toque de amor. Mas aquele que tem dúvida, tô em dúvida, fiquei meio assim, se come, está condenado. Se você tem dúvida se é para comer ou não carne, não coma carne. Melhor não fazer. Por quê? Não come por fé. Se você tem dúvida que, não sei não, a igreja do fundo preto pra mim não é muito legal não, ainda sou acostumado com terninho e gravata, eu acho que o negócio é muito certo mesmo pra mim é terninho e gravata, vai lá. O meu negócio é por véu. Ponha, mas faça com fé. Se ficar na dúvida, você tá correndo um sério risco, você tá fazendo fora. E tudo que não é de fé é pecado. Você está correndo o risco de pecar. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Então, se você tem dúvida, está praticando, está vivendo, fazendo algo que tem dúvida, é pecado. Porque a nossa vida é por fé. Nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé. E não por vista. Nós vivemos pelo que cremos. Eu não sigo segundo a minha filosofia, meus modos operantes de pensamento. Eu sigo o que a palavra diz. Eu me rendo, o meu pensamento, a minha filosofia, a minha forma de pensar ao parâmetro da palavra. Então como que eu faço? Eu estou em dúvida. Examine a palavra. Busque conhecimento. O povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Busque a palavra. Busque entender, busque a revelação de Deus. Leia isso, até rumine isso, até Deus falar com você e você entender. Porque se você está com dúvida, vai gerar pecado. Então não seja condenado naquilo que você aprova. Então, parâmetro de vida, pensamento, hipocrisia, farisaísmo, toma cuidado. Capítulo 5, verso 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, se você já que é mais maduro, mais inteligente na fé, mais desenvolvido, homem de oração, cheio de Deus, você que gosta de falar isso, suporta os mais fracos na fé. O irmão ali ainda está meio... Não, relaxa, ajuda ele. Suportar é dar o suporte. Condições de elevar o nível de intelectualidade, conhecimento, revelação de Deus, conhecimento de Deus. Isso é suportar. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injustiças dos que te injuriavam. Siga o exemplo de Cristo. Tu é bom, ótimo, suporte, ajude. Suportar não é, eu não aguento mais, eu tenho que ficar aguentando esse cara. Não é isso. Suportar é, irmão, vem aqui, vamos sentar, vamos ler a palavra, vamos buscar entender isso. O porquê a gente usa o véu, vamos sentar e vamos entender isso. O porquê a gente dá ósculo santo, vamos sentar, vamos entender isso. Isso é dar suporte. E quando eu leio esse verso aqui, não se condena naquilo que aprova, eu lembro muito de hipocrisia e farisaísmo. Por quê?
Hipocrisia é quando eu digo algo para você fazer e eu mesmo não faço, não vivo, não quero viver, mas eu ensino, eu falo bonito. É aquele negócio, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não é legal. Jesus condena muita hipocrisia. O farisaísmo é os caras que ensinam a palavra, eles ensinavam a palavra, mas eles ensinavam certinho. No púlpito, os caras são tremendos e ensinam correto. Porque se eles ensinassem errado, Jesus lá em Mateus 23, se não me falha a memória, ia ter repreendido falando, ó, vocês ensinam errado a Bíblia. Mas não. Em Mateus, se não me engano 23, só confirmar. Isso, Mateus 23, Jesus começa a falar a respeito disso, dos fariseus. Olha aqui, verso 3, observai, pois, a praticar tudo o que eles disseram. Quem falando? Dos fariseus. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O que eles dizem estava certo, mas a prática deles era errada. O comportamento, o exemplo era feio. Então o farisaísmo, ele tinha muito isso. Eles falavam, não come porco, mas na casa deles estavam comendo porco. Eles falavam, não de ósculo santo, mas na casa deles estavam dando ósculo santo. Eles falavam assim, não pode pornografia, mas na minha casa tem pornografia. Mas nesse naipe aí. Não pode fazer isso, mas aqui a gente faz, tranquilo. Isso é o farisaísmo daquela época que Jesus condena. Hoje, os ensinos foram infiltrados. Existe um infiltrado de Satanás, uns caras aí que são filhos do diabo, filhos da condenação, que estão infiltrados dentro da igreja. Eles estão com voz mansa, suave, buscando hoje ensinar e trazendo uma alteração da estrutura da palavra. Então eles estão ensinando como fariseus também não praticam. Porém, aos poucos vão alterando a estrutura da palavra. E dizem, e buscando, o que eles estão dizendo é mais ou menos uma adaptação à ideologia, à sua estão adaptando a palavra à sua ideologia predileta. E estão infiltrando isso na igreja. Ou seja, eles pegam a palavra, a ideologia como cabeça, acham versos da palavra, colocam aqui dentro, dizendo que a ideologia está certa. Isso é um problema grave. Exemplo, só para finalizar, já estou fugindo do assunto, só para não morrer, né? Vamos lá. Pastor Ed Nikiewicz, que eu admirava muito, num sermão específico, ele fala a respeito de Jesus conversando com a mulher no borda do poço, quando ele fala do casamento. Você teve 5 maridos, nenhum deles é seu. Ele fala da água que sai dele, que a água que ele der nunca mais terá sede. Segundo o vídeo, tá por aí no YouTube, você procurar, você acha. O vídeo Ed Nikiewicz fala que Jesus estava falando com ela em duplo sentido. Jesus falando em duplo sentido. É isso mesmo que você está ouvindo. E segundo a interpretação que ele estava ensinando, é que Jesus estava falando para ela no duplo sentido que a água que ele dá, ele estava falando do esguicho do seu ser. Ou seja, o poderio de umbridade, de masculinidade do seu esguicho, do seu sêmen, do poder da sua ejaculação. É complicado. Mas isso foi só... não sei nem porquê, mas tudo bem. Mas a questão é da pergunta. A questão da pergunta. Não se condene naquilo que você aprova. E também não busque alterar aquilo que você aprova para que os seus louros de pecado sejam aceitos. Tá bom? Espero que tenha entendido. Espero que eu tenha também respondido certo. Fui na minha medida do possível, na minha nível de intelectualidade conseguida, que eu consigo entender da palavra e não sou o dono da verdade. Pode ser que falei muita besteira, mas conforme o Senhor vai me ensinando, eu vou melhorando. Isso eu garanto para você, tá bom? Tem perguntas? Faz aí. Nós buscamos tentar responder. No demais, Kamiwa, Anatao, Shukufuku, está quase 25 minutos de vídeo e
Matane, bye bye!